Paz e luz, pessoal! Bem-vindos ao CompoCast, o seu podcast semanal sobre música, composição musical, pensamento musical, filosofia da música, teoria da música, história da música, enfim, o seu podcast sobre música. E você sabe que hoje nós estamos aqui inaugurando o nosso novo formato desse podcast. Um formato mais reduzido, mais compacto, mas muito mais direto àquilo que nós queremos falar. Muito mais direto dentro do tema que a gente vai propor para a semana. Então você sabe, toda quinta-feira é dia da gente se encontrar aqui no podcast. No seu tocador aí de podcast que você quiser. Mas assim, você não fique triste comigo não se você estiver sentindo falta das entrevistas. A gente vai voltar e de vez em quando, de um em um mês ou de 2 em 2 meses, nós faremos aquele formato maior das entrevistas. Mas na sua grande maioria os episódios agora serão menores, mais reduzidos, e você pode ouvir aí no caminho para o seu trabalho, quando você estiver correndo ou na academia, enfim, onde você quiser. Bom, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, de onde vêm as boas ideias musicais. Lembro que quando eu estava na graduação, lá nos anos 2005, 6, 7 e 8, ainda lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a gloriosa Unirio, no Instituto Villa-Lobos, lugar especial demais nos nossos corações, sobretudo no meu coração. Lembro que eu fazia essa pergunta: como que eu posso ter uma boa ideia musical? Daí eu pesquisei um pouco e descobri que um escritor americano chamado Steve Johnson escreveu algumas décadas atrás um livro sobre exatamente esse assunto, né? De onde vêm as boas ideias. No caso do Steve Johnson, ele não está muito preocupado com as ideias musicais em si, mas acho que essa é uma boa maneira da gente introduzir esse assunto. O Steve Johnson diz que existem palpites e que esses palpites que nos levarão assim a ideias, eles precisam de um tempo de incubação. Então eu acho interessante isso, porque ele diz que ninguém tem uma ideia pronta do nada. Ele diz que as pessoas têm palpites e esses palpites precisam de tempo, de revisitação, né, a todo momento, para que eles sejam assim, de uma certa forma, concebidos e desenvolvidos, né, em sua totalidade. Mas ele diz também que para que esses palpites se transformem em ideias, em boas ideias, eles precisam se chocar com outros palpites. E aí, segundo o Steve Johnson, é a beleza da coisa, né, que exige de nós, ou esses que querem ter boas ideias, o contato com outros seres humanos, a exposição dessas ideias, para que no choque, no embate das ideias, a ideia possa se fortalecer, a ideia possa se tornar, assim, digamos, mais saudável, né? Acho isso interessante, mas essa ideia do Steve Johnson, na verdade, não responde muito assim, né? A nossa questão não responde muito, não. E aí talvez você possa me perguntar, tá, mas e da onde vêm então as boas ideias musicais? Bom, eu acho que existe um mito, né? O mito do gênio que recebe assim de um ser transcendental, de um ser divino, e essa ideia é muito ocidental, né? De que você recebe de um Deus ou de qualquer coisa assim, uma ideia, e ela vem soprada assim no seu ouvido, e logicamente essa ideia se coaduna, né? Ela abraça, assim, está muito próximo à ideia do gênio, né? Porque o gênio ele está assim em contato direto com o divino, né?
Eu confesso a vocês que acho essa ideia muito fraca, muito pequena e uma resposta muito aquém da grandeza da pergunta de onde vêm as boas ideias musicais. Então eu penso que a gente pode responder essa pergunta partindo aqui do Steve Johnson e agora para o nosso campo musical, de onde vêm as boas ideias musicais, pensando em dois movimentos que não se contrapõem, mas que caminham paralelamente. Veja, quando a gente fala de ideias e de boas ideias musicais, a gente tem, assim, nasce na gente, né, essa concepção de geração de ideias. Então existe algo que me faz gerar ideias. Mas também a geração de ideias não pode ficar desvinculada com a concepção de desenvolvimento de uma ideia. Então, meio que se confunde a geração de uma ideia e o desenvolvimento de uma ideia. Porque esses dois caminhos, eles, se não andam paralelos, eles estão assim se entrelaçando, né, o tempo todo, né? O que eu quero dizer é que alguém que está gerando uma ideia está, na verdade, desenvolvendo uma ideia. E alguém que está desenvolvendo, né, uma ideia está também gerando novas ideias. Isso é muito louco, né, pensar nisso. E aí eu quis assim pensar nisso hoje aqui e pensar com vocês e trazer algumas maneiras de como então a gente pode pensar em geração de ideias e desenvolvimento de ideias no campo da criação musical, né? Como é que, então, você está falando que precisa de gerar ideias e desenvolver ideias, e como é que isso vai se dar na prática? Como é que isso se dá, então, na prática? Bom, primeiro eu espero já ter matado mesmo, assassinado aí a ideia do mito do gênio, né? Esse mito genial que recebe de um ser assim uma ideia soprada, assim, né? Sabe aquele filme Amadeus, da década de 90, né? Que retrata a história do Mozart, né? E de que ele recebia, assim, como num passe de mágica, né? Os temas que ele compunha, as boas ideias. Eu creio, assim, fortemente que não. Claro que há uma genialidade toda, né, envolvida em volta não só do Mozart, mas também de outros compositores, como por exemplo o Beethoven, não é? É muito fácil da gente perceber isso. Mas certamente a geração de ideias e o desenvolvimento de ideias que esses grandes compositores tiveram, né, promoveram, eles não vieram de um gênio ou de um ser, né, de um gênio da lâmpada ou de um ser transcendental que soprava no ouvido deles. Obviamente, existia ou havia uma série de inteligências ligadas a esses grandes gênios, que talvez a gente possa um dia falar sobre isso. Mas eu acho que alguns passos que eu quero dizer aqui agora estão intimamente ligados à geração e ao desenvolvimento de boas ideias musicais. Então vamos lá, em primeiro lugar, você entende que não vai ter um gênio da lâmpada e que não também vai ter um ser transcendental, não haverá um ser transcendental que vai soprar aí no seu ouvido. Então, como é que você pode fazer? Então, como é que a gente faz? Então, você pode me perguntar. Eu diria, primeiro ponto, ouça música. Ora, para ter boas ideias musicais, você precisa ouvir música. Como é que vamos ter boas ideias musicais sem ouvir música? Isso é o mesmo que dizer que o Leonardo da Vinci, por exemplo, poderia ser um grande, ou seria um administrador assim de negócios, e ele pintaria, né, a Mona Lisa do nada. É claro que não, isso é absurdo. É a prática, a visualização, a vivência naquele meio. E aí a gente está tocando aquilo que o Steve Johnson fala, né? Do choque dos outros palpites. É claro que é a vivência
com o meio, com outras coisas, com as pessoas, com outras músicas, com outros sons ou com os sons, que nos trará também os sons que de nós serão gerados, serão trazidos aí à vida. Então eu diria, ouça música, ouça música. Ouvir música é o principal. Precisa ouvir música. Quem está parado, sentado, esperando uma grande ideia, não vai conseguir ter uma grande ideia. Você precisa ouvir música. Acho que também, em segundo lugar, é importante que você analise música. E por que eu diria para você analisar música? E aí eu quero usar uma analogia com você. Imagine que você precisa, então, construir, né, uma casa, construir algum lugar para você morar, né, que tem alguns cômodos, né? Como é que você faz isso, né? Como é que você faz isso? Bom, mesmo que seja um mestre de obras assim de muitos e muitos anos, né, de experiência, de uma certa forma ele precisa contar ali quantos metros, né, medir quantos metros para lá, quantos metros para cá, ele tem que calcular ali quantos quilos de brita, de pedra, né? De areia, de sacos, de cimento. Enfim, a análise musical é quando a gente observa como aquele compositor pensou a sua música. A análise musical, portanto, gente, não é a gente desvendar o único caminho, né? Construído ali naquela obra de maneira nenhuma. A análise musical é encontrar uma descrição plausível, condizente com a realidade, que descreva, né, aquela obra. Olha, existem tantas maneiras da gente fazer análise musical, existem tantas formas de análises. Essa é uma das áreas que, aliás, eu estou envolvido. Eu criei, olha só, uma teoria que não nasceu de um ser falando no meu ouvido, mas veio disso tudo, que prevê algumas ferramentas analíticas lá, que na verdade tem a ver com a matemática e com a filosofia. Então, quando eu lanço essas ferramentas sobre a obra, eu retiro dela algumas informações, uma abstração aí é feita e é revelada uma estrutura. Você aprende 5 quilos de brita com um saco de cimento faz uma boa massa. É por aí. Você precisa, então, analisar, fazer análise. E para fazer análise, você precisa, obviamente, conhecer técnicas composicionais. Você precisa saber como alguns compositores se comportaram num determinado recorte do tempo, de acordo com determinada estética, respondendo a algumas demandas do seu tempo, da sua sociedade, de si mesmo. Enfim, as técnicas composicionais são fluxos pelos quais, fluxos os quais guiará você na sua busca, na sua caminhada aí dentro da análise. Então, ouvir música, analisar música, conhecer técnicas composicionais. E eu diria mais ainda, você precisa experimentar. Nenhuma boa ideia vem sem experimentação. E aqui está o toque assim principal. O que eu disse, que a geração de ideias ela se confunde com o desenvolvimento de ideias. É o fato de experimentar no piano um tema e mudar uma nota, mudar outra. É o fato da experimentação em si que refina a ideia
que nós temos no início. Por isso, você entende? Por isso que eu digo que geração e desenvolvimento, uma começa onde a outra termina e a gente não sabe uma onde a outra começa, nem a outra, nem onde a outra termina, e é por aí. E por fim, eu diria que você precisa manter uma constância nesse processo para que você possa conhecer a si mesmo e refinar o seu próprio processo. Quanto mais você fizer, quanto mais você fizer isso, mais refinado vai sendo o seu processo de criação e mais conhecedor de si, de como você diz o que quer dizer. Acho que essa é uma boa palavra, uma boa expressão. Quanto mais você faz, mais você conhece de si, mais você conhece como quer dizer aquilo que quer dizer ou como diz aquilo que quer dizer. Então, um resumo de onde vêm as boas ideias. Acho que sim. Nós temos palpites, precisamos de tempo para que esses palpites sejam desenvolvidos. É preciso que haja o choque, como Steve Johnson diz, mas acho que geração de ideias e desenvolvimento de ideias andam juntas. E aí, de maneira bem prática, acho que a gente pode ouvir música, analisar música, conhecer técnicas composicionais, experimentar sempre e conhecer e refinar o nosso processo de criação a partir da constância desse mesmo processo. Bom, e durante esse episódio você ouviu aí, em alguns momentos, recortes de uma obra que relata bem isso tudo que a gente falou. Eu estou falando sobre a obra Variações Sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros, do Ronaldo Miranda, interpretada pelo duo Bretas Kevorkian. E eu vou deixar aqui na descrição desse podcast o link para você assistir a interpretação dessa obra com a partitura. E se você quiser apoiar o Compocast, basta acessar apoia.se/Compocast. De novo, apoia.se/Compocast e nos ajudar da maneira que você quiser. Sua ajuda será muito bem-vinda. Era isso que a gente tinha para dizer hoje. E só se você gostou, você retorna aqui na semana que vem, que a gente tem um encontro marcado para falar sobre outro assunto e pensar mais sobre música, sobre criação musical, filosofia da música, teoria da música, história da música e afins. Um grande abraço para você e a gente se vê lá. Tchau, tchau!